pecado tenta nos afastar de Deus. O que Deus quer que eu e você entendamos é que o pecado não faz Deus deixar de nos amar. Só que a questão não é só sermos amados por Deus, mas é vivermos uma vida que, ainda que com as nossas limitações, a nossa dedicação de vivermos uma vida buscando honrar a Deus, possa gerar em Deus o sentimento de um filho que não desistiu de viver uma vida para a sua glória. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus, digam aleluia. Que bênção, que tempo importante, especial desta programação que tem unificado na liderança da igreja em Joinville, pastores, membros, pessoas que têm dedicado a sua vida a aprender da palavra de Deus. Que especial a temática desse ano, que é a temática sobre a oração, a força que move a igreja. E que privilégio, alegria para mim poder estar também servindo aos irmãos nesta programação de ensino da igreja de Joinville. Que Deus continue a abençoar todos vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Sérgio Belfior, também sua esposa, irmã Maria Helena. Agradecer também o pastor Sérgio, estar com o pastor Juari, poder rever também o pastor Natanael. Que bênção estarmos juntos e que Deus continue a derramar sobre o nosso coração da sua boa palavra. Você diz amém? Você está com sua Bíblia aí? Eu estou tendo o privilégio de, na programação desse fim de semana, compartilhar com vocês 3 períodos de ministração. Esse está sendo o primeiro dos 3. E eu gostaria de, nesta tarde, deixar uma palavra a vocês nos próximos minutos, dentro do tema que está sendo o tema da igreja em Santa Catarina esse ano, que é o tema sobre a oração. Eu gostaria de, para isso, convidar você que abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Esse texto como um todo, ele é conhecido como o Sermão do Monte. E especificamente no capítulo 6, Jesus aborda alguns temas. E um dos principais é sobre oração, onde está a conhecida oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E eu gostaria de, a partir desse texto também, deixar uma mensagem que vai envolver todo o contexto geral do capítulo 6, mas que vai enfatizar um pouco mais o modelo de oração que Jesus nos deixou. Mateus capítulo 6, se você encontrou comigo, com um sinal, diga amém. A oração do Pai Nosso, ela concentra-se um pouco mais do capítulo de número 6, do versículo 5 até ao versículo de número 15. Mas vocês concordam de lermos um pouco mais alguns versículos para refrescarmos a memória de todo o capítulo 6? Vamos lá? A oração do Pai Nosso é do capítulo 6, versículo 5 ao versículo 15, mas eu gostaria de estender um pouco mais para atualizarmos a nossa memória sobre aquilo que Jesus nos ensinou assim, aqui. Mateus 6, 5, a palavra de Deus nos diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Vocês, quando orarem, entram no quarto de vocês, no seu aposento, e fechando a porta, ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, pois eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que vocês peçam. Portanto, oreis assim, ou orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, algumas versões dizem, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vocês também terão do vosso Pai Celestial o seu perdão. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará das vossas ofensas. Versículo 16, Jesus estende um pouco mais o assunto que ele está ensinando no Sermão do Monte. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, entristecidos, abatidos como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para que os homens percebam que eles estão em jejum. Em verdade vos digo que eles já receberam também o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que vocês não se pareçam com aqueles que jejuam, mas faça ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus expõe um pouco mais ainda o entendimento. Verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso galardão. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, que há em ti são trevas, grandes serão as trevas para o lado de fora. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não conseguirão servir a Deus e a Mamon. Aí Jesus entra no assunto final do capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo que vocês irão vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados e esforços, acrescentar um côvado à sua extensão? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a árvore do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E se você leu comigo, diga amém. Deus te abençoe, pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado também por sua paciência e atenção em ter lido comigo todo esse texto. Mateus 6 é parte do que nossa organização do livro de Mateus, do evangelho escrito por Mateus, organiza dentro do texto que Jesus pregou na sua primeira mensagem, no seu primeiro sermão, que é o Sermão do Monte. Jesus está falando aqui sobre coisas básicas para a vida, a construção do seu ensino, daquilo que ele gostaria que os seus discípulos, a sua igreja,
os seus seguidores tomassem para si como crenças, como convicções para o modelo de vida de cada um deles. Os versículos iniciais por certo, quem sabe, a oração mais conhecida da Bíblia. Tendo em vista que esse é um ano que em Santa Catarina temos estudado e dedicado a nossa vida para entender um pouco mais sobre a oração, desenvolver um pouco mais o amor pela oração e o entendimento do que é a oração, Cristo nos ensina muito nessa oração sobre aquilo que são as bases para uma oração verdadeira, cristã, que de fato alinha o nosso coração com aquilo que é o propósito de Deus. Se você perceber, no versículo de número 5, Jesus inicia duas repreensões aos seus discípulos, para que eles não reproduzam o comportamento, em primeiro lugar, que ele diz que é como os hipócritas se comportam, porque eles faziam questão de não apenas orar por sentir que estavam fazendo algo que agradava a Deus, mas eles queriam fazer isso para que as outras pessoas tivessem uma boa visão sobre eles. Eles queriam construir não comunhão com Deus, mas uma boa reputação. Eles queriam não desenvolver relacionamento com Deus, mas eles queriam que as outras pessoas o vissem com um bom olhar. Então Jesus, em primeiro lugar, está confrontando isso aqui. Ele está dizendo, cuidado para aquilo que você não faz para Deus tenha uma motivação errada, porque a oração é uma coisa certa, mas se a coisa certa tem a motivação errada, isso é prejudicial. Então a motivação desse primeiro grupo de pessoas que Jesus confronta era serem vistos, era serem elogiados, era que as pessoas olhassem para eles e considerassem que eles fossem pessoas muito espirituais. O que eles queriam não era desenvolver uma espiritualidade saudável, mas é que as pessoas pensassem que eles eram espiritualmente saudáveis. Então Jesus está confrontando isso. Ele está dizendo, cuidado para você não construir uma vida cristã, que você esteja preocupado de que as pessoas vejam que você é uma pessoa muito santa, muito correta, muito espiritual, mas talvez internamente você não tenha vivenciado isso. Em outro tempo, por exemplo, Jesus vai confrontar isso no comportamento dos fariseus, quando Jesus diz que o modo como eles viviam era semelhante àquilo que Jesus chama de sepulcros caiados. São aquelas lápides, aqueles jazigos muito bonitos. Já percebeu quando você entra em um cemitério, já tem muitos jazigos. Sempre tem aqueles que você olha e fala assim, que bonito, devem ter gastado muito dinheiro com mármore e com pedras para construir uma construção tão bem feita como essa daqui. Mas internamente ali tem podridão, tem mau cheiro. Então Jesus estava dizendo para aquele grupo de pessoas, os fariseus, o que vocês têm construído na vida espiritual de vocês é isso. Aquilo que vocês aparentam para as pessoas é muito bonito, mas internamente vocês não têm tido vida, vocês não têm tido a presença de Deus, a alegria de Deus. Então toda essa confrontação, aquilo que Jesus chamava dos hipócritas. A palavra hipócrita vem de um termo que vem do grego, que era o hipócrisis, que era literalmente o ator. Lembra aquelas peças antigas de teatro, que você tinha quase que uma peça que você pegava uma máscara? Imagina que você tinha uma máscara que a pessoa ia encenar e colocava uma máscara aqui, já viu? Que você às vezes tem um pedaço de madeira, você tem um rosto, e a pessoa colocava a máscara. Então a pessoa estava encenando, e se a pessoa fosse encenar, por exemplo, uma cena que era de tristeza, ele colocava um rosto de tristeza. Então ele estava encenando, por exemplo, uma cena de espanto, ele colocava um rosto de espanto. Uma cena de alegria, ele colocava um rosto feliz, uma máscara de alegria. Aquilo ali era o hipócrisis, da onde Jesus trabalha o termo hipócrita, que é quando eu tento parecer ser aquilo que eu não sou. É a mesma lógica que Jesus está construindo aqui. O primeiro grupo que ele confronta são os hipócritas, que eles queriam orar não para desenvolverem comunhão com Deus, mas para que as pessoas olhassem para ele e dissessem, olha como que ele ora bonito. A gente vê ele toda hora orando, sempre orando nas ruas, nas praças, em todo momento. Então Jesus está dizendo, cuidado para você não fazer a coisa certa pela motivação errada. Que você faça tudo isso, mas que a intenção do seu coração de fato seja ser mais crente, desenvolver mais comunhão com o Senhor, ter uma vida mais correta diante de Deus. Primeiro grupo. Segundo, ele fala sobre um grupo de pessoas, versículo 7, ele diz, cuidado para vocês também não vivenciarem a ideia de que orando vocês não usem de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. A questão aqui é sobre repetição, não é sobre orar muito, não é que se deve orar muito, mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eles pensam que
repetindo orações prontas, muitas e muitas e muitas vezes, isso fará com que eles sejam mais ouvidos. Então Jesus ele confronta duas coisas aqui. A ideia de uma repetição, não porque se repete, mas porque não se tem raciocínio, coração, não se tem um entendimento, não está vivenciando aquilo ali de modo consciente, apenas repetindo algo no automático, e o perigo de fazermos da oração algo que fazemos para que as outras pessoas tenham uma boa consideração da gente, e talvez nós não estamos sendo de fato aquilo mesmo. É interessante nós compreendermos isso, porque logo na sequência é que Jesus vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso. E ele começa dizendo o seguinte, quando vocês forem orar, orem assim. Ele acabou de confrontar o modelo de repetirmos no automático uma oração. Então talvez isso daqui sugere para a gente de que a ideia de Jesus não é que nós apenas decorássemos a oração do Pai Nosso e repetíssemos isso mais vezes, porque ele acabou de confrontar a repetição feita de um modo automático. Mas muito provavelmente o que Jesus está falando aqui é sobre um trilho, é sobre um caminho. Não é sobre uma oração para você repetir e às vezes parar e não repensar aquilo que você orou. Às vezes como uma música, que você decora a música dela, a letra dela, e você canta ela sem pensar que você está cantando ela, sem repensar a letra, sem refletir na letra, apenas porque você decorou. Jesus está confrontando isso. Ele está dizendo, cuidado para você não ter na oração do Pai Nosso apenas uma repetição vazia, que você ora com a boca, mas não com o coração, que você ora porque decorou, mas não reflete sobre isso. Então o que Jesus está dizendo aqui não é sobre apenas um conjunto de palavras a serem repetidas na oração, mas o que Jesus está falando aqui é sobre um caminho, é sobre um trilho, é sobre uma jornada. O que ele está dizendo é, quando vocês forem orar, levem em consideração isso daqui. Eu vou dar para vocês um modelo que, se vocês quiserem repetir isso, repitam. Mas é mais do que uma oração para vocês gravarem e repetir. Mas são caminhos, são horizontes, são valores que eu quero que vocês entendam sobre aquilo que vocês devem orar. A oração do Pai Nosso, embora ela é tão clássica, conhecida e celebrada por todos nós, talvez a oração mais conhecida da Bíblia, na verdade, ela era uma oração de apenas 6 pedidos. Quantos pedidos? 6. 6 pedidos resumem a oração do Pai Nosso. Então o que Jesus está dizendo é, quando vocês forem orar, tenham em mente essas 6 bases. Tenham em mente essas 6 prioridades. Seja qual for a palavra que você for usar na oração. Talvez você não vai orar repetindo o que Jesus orou, mas ore levando em consideração essas 6 áreas, essas 6 prioridades. E dentro da oração que Jesus ensina aos discípulos, a primeira coisa que ele diz, o primeiro pedido da oração é: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. É a primeira coisa. Jesus está dizendo, quando vocês forem orar, orem clamando, pedindo, tendo a base, a prioridade de que em tudo o nome do Senhor seja santificado na vida de vocês. Que tudo que vocês façam, santifique o nome de Deus. Que tudo que vocês façam, que Deus seja engrandecido através disso. Que Deus seja louvado através disso. Que a sua vida, que as suas palavras, que aquilo que você tem dedicado à sua vida, seja para o engrandecimento de Deus, para a santificação constante do nome de Deus. Segunda coisa, venha o teu reino. Venha o teu reino. Que a oração de vocês, que o clamor de vocês, que o pedido de vocês seja para que o reino de Deus possa cada vez mais estar presente na vida das pessoas, na sociedade, em todas as áreas da vida, que o reino de Deus possa estar presente ali. O segundo pedido é para a manifestação do reino de Deus. O terceiro pedido é para que a vontade de Deus seja sempre feita. Então é o entendimento de que a oração é o lugar onde a minha vontade é anulada, onde aquilo que eu quero é reduzido e é submetido àquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. A oração não é um lugar, às vezes, que eu chego com os meus pedidos. A oração, às vezes, é o lugar que eu chego com a minha dependência, reconhecendo que aquilo que é a vontade de Deus sobre mim deve estar acima daquilo que é a minha vontade. O que Jesus está dizendo é, depois que você fizer essas 3 prioridades na sua vida, na sua oração: primeiro, que o nome de Deus seja santificado. Segundo, que o reino de Deus venha.
terceiro lugar, que a vontade de Deus seja feita, aí você começa a orar por você. Aí você apresenta as suas necessidades. Aí você apresenta as suas angústias. Aí você apresenta aquilo que causa ansiedade no seu coração. Porque o quarto pedido é que o pão nosso de cada dia seja nos dado hoje. O quinto pedido é que os nossos pecados, as nossas dívidas sejam perdoadas. E o sexto e último pedido da oração do Pai Nosso é que o Senhor não nos permita que caiamos ou que tropeçamos, que entramos em uma condição de tentação. Jesus está organizando pelo menos 3 grandes verdades centrais na nossa mente e no nosso coração aqui. Em primeiro lugar, Jesus está centralizando o nosso coração, de que quando nós estamos orando ao nosso Pai. Você pode repetir isso comigo? Diga: minhas orações são feitas ao meu Pai. Isso aqui é muito curioso, porque Jesus ressignifica, reinaugura essa visão sobre Deus, esse entendimento sobre Deus. Se você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, você tem várias formas de serem mencionadas a figura de Deus. Quase sempre é o Senhor, ok? Uma das regras centrais daquilo que é o legislativo dos judeus, a lei de Moisés, é que você nunca use o nome de Deus em vão. Então havia o cuidado, por exemplo, de como que eu vou chamar Deus. É por causa disso que os judeus, por exemplo, criam a nomenclatura Jeová, que vem do tetragrama, YWHW, que é a ideia das iniciais, eu sou o que sou, daquela manifestação de Deus para Moisés. Mas eu vou chegar para o povo e eles vão dizer: mas quem que enviou você? Diga a eles que eu sou o que te enviou. Mas se eu não quero tomar o nome de Deus em vão, então como que eu vou tomar o nome de Deus para dizer que eu fui enviado por ele? Pega-se as iniciais do eu sou o que sou, forma-se aquilo que alguns chamam de Yahvé, que para a nossa tradução vem a ideia de Jeová, que é o mais próximo que se chega foneticamente daquilo que são as iniciais do tetragrama, para que não se corra o risco de usar o nome de Deus em vão. Essa é a visão de Deus do Antigo Testamento. Alguns chamam de Senhor, os salmistas chamam de Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus está dizendo: eu estou trazendo o relacionamento de vocês com Deus para uma forma mais próxima. Veja Ele como Senhor, respeite Ele como Senhor. Mas se você for chamar, se você for falar com Ele, se você for se relacionar com Ele, chame Ele de Pai, porque Ele tem cada um de vocês como os seus filhos. Não veja Ele como uma figura distante, veja Ele como uma figura próxima. 382 vezes nos evangelhos, Jesus se referiu ao Pai. 382 vezes. Apenas 2 vezes ele chamou o Pai de Deus. 380 vezes ele chamou o Pai de Pai. Mateus, é porque ele é o filho unigênito? Não, não é apenas por causa disso. Porque quando ele foi ensinar os discípulos a orar, ele disse: comecem orando, chamando ele de Pai Nosso. As 2 únicas vezes que ele chama o Pai de Deus é na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas até quando ele chama o Pai de Deus, a última vez que antes de entregar o seu Espírito à sua vida, ele chamou a pessoa de Deus, não foi chamando ele de Deus, foi dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Até quando ele chamou o Pai de Deus, ele terminou chamando aquele Deus de Pai. O que ele estava ensinando é: encontre o Pai que existe em Deus. Acesse o Pai que existe em Deus. Ele é o seu Deus, mas ele também é o seu Pai. Um dos melhores, ou o título mais importante, se é que podemos tomar como título. Há muitos títulos que você pode ter em vida, ok? Você pode ter o título de pai, de avô, você pode ter o título de pastor, você pode ter o título de advogado, você pode ter o título de médico, você pode ter o título de prefeito, de governador, senador, de deputado, de presidente. Há muitos títulos que você pode ter na vida. O mais especial é que você é um filho de Deus. Nada supera isso. Filho de Deus. Filho de... A ideia de Deus está ligada à ideia de senhorio, de grandeza, de poder. Há uma regra no ambiente do poder. Essa é uma regra áurea do ambiente do poder. No ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Ok? No ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Por exemplo, Jorginho é o governador de Santa Catarina. Ok? É o segundo mandato? Primeiro? Em 6 anos, ok? Os filhos dele continuarão a ser filhos dele.
mas não mais filhos do governador. Porque em 2 mandatos você tem alternância. Ok? Continuarão a ser filho do prefeito, mas não mais filho do prefeito, filho do ex-prefeito, filho da ex-prefeita. Porque na regra do ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Continua sendo filho do indivíduo, mas não mais filho do presidente da república. Continua sendo filho do governador? Não, da figura paterna, mas não da figura do cargo. Porque essa é uma regra do ambiente do poder. Você nunca é, você sempre está. Em 4 ou 8 anos, alternância de poder. Continua sendo filho do indivíduo, mas não mais filho da pessoa que ocupa o cargo. Isso é um diferencial de ser filho de Deus. Porque em 4 anos você é filho de Deus. Em 8 anos você é filho de Deus. Em 20 anos você é filho de Deus. Em 30 anos você é filho de Deus. Em 50 anos você é filho de Deus. Ele não está Deus, ele é Deus. O seu poder é irremovível, o seu trono é para sempre. Deixa eu lembrar uma coisa para você esta noite. Você é um filho perdoado de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Todo o poder de acusação do diabo cai por terra contra a sua vida nesta tarde. Você foi perdoado por Cristo. Você foi perdoada por Cristo. Cristo foi ao Calvário, pagou a sua dívida, perdoou o seu pecado, te lavou no sangue puro que foi derramado na cruz do Calvário. Quantos são filhos perdoados de Deus e podem louvar a Ele por isso esta tarde? Levante sua mão e diga: eu tenho a alegria e o privilégio de chamar Deus de Pai. O primeiro propósito da oração que Jesus está construindo aqui é você encontrar o Pai que há em Deus. É encontrar o Pai que há em Deus. É o seu Pai, chame-o de Pai, Pai nosso. Traga a oração para a perspectiva do relacionamento, de que não é um Deus distante, é um Pai que está perto. Ok? É um Pai que tem prazer em te perdoar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui são pais? Fazem assim com a sua mão. Você ama o seu filho, sim ou não? Ok? Se o seu filho mente para você, você deixa de amá-lo por causa disso? Mas você fica satisfeito com ele? Também não. Há uma coisa que nós precisamos entender aqui sobre a paternidade de Deus. Os nossos pecados não fazem Deus deixar de nos amar, mas os nossos pecados entristecem o coração de Deus. Quando a gente lida com a tristeza de Deus é um perigo, porque o oposto da tristeza de Deus é a alegria de Deus. A alegria de Deus é o que? A nossa força. O que a alegria de Deus produz em nós? Se a alegria de Deus produz em nós força, coração triste de Deus com a gente, o que resulta em nós? Fraqueza. O que a gente precisa entender é que a gente deve evitar o pecado, não porque o pecado fará Deus deixar de nos amar, mas é porque o pecado nos afastará de Deus e enfraquecerá a nossa vida. Então, é mais do que o amor de Deus, é a alegria de Deus. Ok? É o entendimento de que Deus é um Pai. Deus é um Pai. É o entendimento de que Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. Deus não é um ser distante, Deus é um amigo próximo. Deus é alguém que você fala e Ele te ouve. Deus é alguém que fala com você. Deus é alguém que tem prazer do relacionamento. A Bíblia é o livro da eterna busca de Deus. A Bíblia é o livro da eterna busca de Deus. Em todo tempo a gente é levado a pensar de que a Bíblia é o livro que nos faz buscar Deus. Ok? Mas a Bíblia, na verdade, é o livro que nos revela um pai amoroso que procura os seus filhos. Deus constrói um jardim no Éden. Na viração do dia, Deus fazia o quê? Vinha encontrar-se com o homem. Quer ver? Olha que coisa curiosa. Quem saiu de sua casa e hoje veio para o culto, faz assim com a sua mão. No Éden, não era o homem que ia para o culto, era Deus que vinha para o culto. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha para encontrar-se com o homem, porque Deus sabia que o homem tinha um culto pronto para oferecer. Ok? O homem quebra essa aliança. Deus vem encontrar-se com um homem chamado Abraão. Deus dá a lei através de Moisés. Deus vem encontrar-se com Moisés no Monte Sinai. Algum tempo depois é construído o templo, na inauguração do templo, Deus vem com a sua glória na inauguração do templo. Cristo vem, o próprio Deus manifestado em carne, encontrar-se com a gente. De repente ele muda a esfera, ele diz, eu vim para estar com vocês, mas eu vou enviar um que é semelhante a mim, eu vou enviar o Espírito Santo, que habitará em vocês.
E o fechamento da Bíblia é depois que esse céu e essa terra não existirem mais, novos céus e a nova terra, e a nova Jerusalém descerá do céu na nova terra, e ali habitaremos para sempre com Cristo, porque Deus tem alegria de estar sempre com o seu povo. O pecado tenta nos afastar de Deus. O que Deus quer que eu e você entendamos é que o pecado não faz Deus deixar de nos amar. Só que a questão não é só sermos amados por Deus, mas é vivermos uma vida que, ainda que com as nossas limitações, a nossa dedicação de vivermos uma vida buscando honrar a Deus, possa gerar em Deus o sentimento de um filho que não desistiu de viver uma vida para a sua glória. Filhos que sabem honrar o Pai que possui. Levante sua mão e diga: eu tenho a alegria de ter em Deus um Pai. A oração nos traz esse sentimento, é o sentimento da proximidade. Deus está dizendo, comece orando, dizendo que Ele é o seu Pai, é o Pai nosso. Encontre o Pai que há em Deus. Segundo grande propósito aqui da oração do Pai Nosso. Jesus fala uma coisa muito curiosa no ponto 3, o terceiro pedido. Seja feita a sua vontade na terra, assim como é feita no céu. Você pode repetir isso comigo? Diga: seja feita sua vontade na terra, como é feita no céu. Jesus está estabelecendo aqui um parâmetro de comparação, ok? O que ele está dizendo é que cada vez mais nós dediquemos a nossa vida a pedir que o modelo que a gente está fazendo aqui seja o modelo que ele está fazendo lá. Isso aqui, por exemplo, é na mesma linha do que Paulo escreve em Romanos 12. Paulo fala uma coisa muito curiosa ali: não vos conformeis com esse mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga: não vos conformeis com esse mundo. O primeiro verbo ali é conformar. É qual? O segundo verbo ali é transformar. Vamos lá, diga: conformar e transformar. Ambos os verbos conformar e transformar, eles são oriundos do mesmo verbo, formar. Ok? São variações. Transformar, conformar. Deixa eu dar um exemplo para você. Tem uma água aqui dentro desse copo, sim ou não? Essa água aqui possui uma forma? Não, ok? Se ela tivesse uma taça, ela estaria na forma da taça. Se ela tivesse em uma jarra, ela estaria na forma da jarra. Mas como ela está em um copo, ela está na forma de um copo. Por quê? Porque ela se conforma. Ok? Quando Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, o que ele está dizendo é não absorva a forma do mundo, o padrão do mundo, a tendência do mundo. Aquilo que o mundo olha e diz, é desse jeito, isso aqui que é o certo, assim que você deve viver a sua vida. Paulo está dizendo, não traga o modelo, a forma daqui para a sua vida, não se conforme com isso. Se a forma que eu trago para a minha vida não é a forma desse mundo, qual é a forma? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é guiada pela vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Sabe o que Paulo está dizendo? Não use a forma daqui, use a forma de lá para formar aqui. Que seja feita a sua vontade na terra, do jeito que ela é feita no céu. Que a forma que o Senhor faz as coisas aí em cima, transformem a forma como nós temos construído sociedade, cultura, modo de se viver aqui embaixo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o desejo de Deus é que através do reino de Deus, a igreja seja a extensão do céu. É que através do reino de Deus, aonde você chegar, seja Cristo chegando ali, seja o amor de Deus sendo manifestado ali, que a igreja seja a principal agente da transformação de culturas, de sociedade, do modo com que as pessoas vivem, porque a igreja entendeu que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Primeira coisa que Jesus está ensinando aqui para a gente, encontre o Pai que há em Deus. Segunda coisa que Jesus está ensinando aqui para a gente, que você traga a forma do céu, o modelo do céu, a cultura do céu, para você construir a forma como você está vivendo aqui na terra. Não se conforme com a configuração daqui, mas que a sua mente seja transformada, que a forma que você usa seja a forma do modelo de Deus. Terceira coisa que Jesus está ensinando aqui, está comigo aí, diga amém. Ele está ensinando que a oração, ela deve alinhar corretamente a ordem das nossas prioridades. Você pode repetir isso comigo? Diga, a oração deve alinhar, diga corretamente, as minhas prioridades. A oração do Pai Nosso é uma oração de 6 pedidos. Quantos pedidos? Quantos?
Qual que é o primeiro? Santificado seja o seu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, seja feita a sua vontade. Metade da oração, não pedi nada para mim. Não teve nada a ver com as minhas crises. Não teve nada a ver com as minhas dores. Teve a ver só com o reino. E Jesus encerra o capítulo 6, fechando esse raciocínio, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Ele começa o capítulo 6 dizendo o seguinte: ó, quando você for orar, ore priorizando as coisas que são de Deus. E ele encerra o capítulo 6 dizendo: busque com a sua vida primeiro aquilo que é o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele encerra o versículo 33 dizendo: e todas as demais coisas. Quais coisas? Os seus 3 outros pedidos. Perdoe nossas dívidas, nos dê o pão de cada dia, não nos deixe cair em tentação. Tudo que eu peço para mim é abreviado em 3 palavras. Quantas palavras? Diga comigo: pão, perdão, proteção. Vamos lá, diga pão, perdão, proteção. Para não esquecer mais, vamos lá, diga pão, perdão e proteção. Sabe quais são as nossas orações? Por pão, perdão e proteção. Nossa oração é por pão, é por aquilo que é perecível. Seja o pão de comer, ou seja, as áreas perecíveis da vida. Senhor, eu preciso trocar o meu carro. Senhor, eu preciso de uma nova casa. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquela outra coisa. Tudo isso se resume a pão. Tudo isso é necessidade momentânea. Tudo isso é o anseio daquilo que eu quero possuir. Tudo isso é o anseio daquilo que eu quero conquistar. Primeira coisa que a gente pede para a gente é pão. É o quê? Pão. São as nossas necessidades. Segunda coisa, o que a gente pede é proteção. É o quê? Proteção. E terceira coisa, o que a gente pede é perdão. Já percebeu? Todas as nossas orações falam sobre isso. Sobre pão, sobre perdão, sobre proteção. Senhor, guarda minha casa, guarda os meus filhos, me leve em paz, me traga em paz. Toda semana, por exemplo, eu tenho que viajar para algum local para pregar. Uns são mais perto, outros são mais longe. Segundo, eu estou embarcando para a África do Sul, vou à África do Sul e depois vou a Moçambique. Sabe que eu tenho orado todos esses dias? Senhor, ajude-me aí, guarda-me, guarda todos os pastores que estarão na caravana da consequência. Livra-nos de todo mal, traga-nos em paz. Ajude-me a encontrar minha família bem em casa. Sabe o que é essa oração? Essa oração é por proteção. Nossa oração sempre é proteção. Você tem que viajar para um lugar. Senhor, guarde a viagem, nos leve em paz. Não deixa dar problema no carro, não deixa ter nenhum acidente. Guarda, Senhor, protege. É por proteção. Senhor, falei o que não era para ter falado, fiz o que não era para ter feito, me comportei como não era para ter me comportado. Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. A oração é sempre sobre perdão. Senhor, ajuda. E o futuro, os medos, os anseios, a velhice, a preocupação, o dia de amanhã. A oração é sempre sobre pão. Você pode dar várias classificações para aquilo que você ora, para aquilo que traz ausência de paz ao seu coração, para aquilo que tenta fazer o seu coração ficar ansioso, para aquilo que tenta fazer a sua alma ficar agitada. Mas tudo que você está pedindo se resume em uma dessas 3 coisas: pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. Jesus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Se você colocar como prioridade aquilo que é prioridade, fique tranquilo. Isso aqui você vai ter. Todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. E se você tem dúvida disso, olhe para os lírios, olhe para as aves. Se Deus já te deu aquilo que é mais importante, que é o corpo, você acha que Ele vai te falhar em dar o menos importante, que é a veste? Se Ele já te deu o mais importante, que é a vida, você acha que Ele vai falhar em te dar o menos importante, que é o alimento? Não é o corpo mais importante do que a veste? Não é a vida mais importante do que o alimento? Olhe para os lírios, olhe para os pássaros. Qual que é o seu medo? É pão, é perdão e proteção? Priorize a coisa certa. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Priorize as coisas que são de Deus. Se você priorizar as coisas que são de Deus, pão, perdão e proteção não irão te faltar. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A oração do Pai Nosso centraliza isso em nós. Alinhe o seu coração corretamente com a ordem das prioridades. Tem um termo que Jesus utiliza aqui, e eu caminho aqui para a conclusão dessa plenária, que é muito curioso, que é o seguinte: vos serão acrescentadas. Vos serão o quê? Vos serão o quê?
coração da gente vive ansioso por causa de quê? Por causa de pão, perdão e proteção. O que deixa a gente agitado, angustiado? Pão, perdão e proteção. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é só o acréscimo. Você está preocupado com isso? A razão da sua vida não é isso. Você está preocupado com isso? Aonde que no cotidiano, principalmente brasileiro, a gente ouve mais a palavra acréscimo? Para a gente tomar aqui uma figura de linguagem. Jogo de futebol. Concorda comigo? Jogo de futebol é 90 minutos. Quanto tempo? 90 minutos. Aí um jogador precisou ser trocado, comemorar o gol, demoraram, ou então o time estava ganhando, fez uma cera ali no final, o goleiro segurou a bola, jogou no chão. O juiz fala assim, vou dar um acréscimo. Vou dar um? Quanto tempo mais ou menos é o acréscimo? 3 minutos, 4, no máximo 5. Quando você vê um jogo que tem mais de 5 minutos, é muito difícil. O acréscimo é muito pequeno. O jogo é extenso. Porque o acréscimo é sempre pequeno. Deixa eu tirar dessa comparação, talvez uma figura de linguagem que, quem sabe, aproxima um pouco mais a lógica que Jesus está construindo aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que tira a sua paz é tão pequeno, se você entender a extensão do que é o reino. Se você priorizar o que é o reino, você vai ver que as suas preocupações, a sua ansiedade, os seus medos, as suas crises, as suas dores, é algo tão simples de resolver. Se você priorizar o que é prioridade, se você entender que o foco é a vontade de Deus, é o nome de Deus sendo santificado na sua vida, é o reino de Deus sendo cumprido na sua vida, não preocupe, isso é tão pequeno mediante a extensão do que é o reino. Eu estou crendo em nome de Jesus que Deus ajudará a gente nesta tarde a colocar o nosso coração naquilo que de fato deve ser o nosso foco. Se o nosso coração estiver em Deus, se o nosso coração estiver nas coisas espirituais, se o nosso coração estiver naquilo que é a prioridade de Deus para a nossa vida, o tempo vai passar e nós veremos que todos os nossos anseios, medos, agitações, ansiedades, era apenas um acréscimo, era tão pequeno mediante a extensão daquilo que era a prioridade e o propósito de Deus através do seu reino para a história da vida da gente. O problema é quando a gente coloca o nosso coração no acréscimo. É quando a gente deixa de viver o principal por causa do acréscimo. É quando a gente deixa de viver o reino e ter o nosso coração nas coisas de Deus por causa do medo do amanhã. Tem uma coisa muito curiosa, se você perceber, Jesus faz uma conexão da ideia. Ele diz o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por coisa. Aí no final ele classifica as pessoas que andam ansiosas por qualquer coisa como pessoas de pequena fé. Pessoas de pequena, Jesus cria uma conexão do tamanho da minha ansiedade com o tamanho da minha fé. Ok? O que Jesus está dizendo é o seguinte, normalmente quando eu creio pouco, eu sou tentado a estar mais ansioso. Normalmente, quando eu creio mais, as minhas ansiedades são diminuídas, porque eu ajusto a prioridade. Se eu tiver o coração com o reino, se eu tiver o coração com o propósito, se eu tiver o coração com aquilo que é de Deus, eu não vou me preocupar com o acréscimo, é só acréscimo. Mas me angustia, Mateus, mas é só acréscimo. Mas é a minha vida, mas é só acréscimo. É fácil para a gente trazer isso para a prática? Não. É por isso que Jesus está dizendo, quando vocês forem orar, quando vocês forem, traga para a mente de vocês esse caminho. Traga para a mente de vocês essa prioridade. Acostume a sua mente, o seu coração, as suas emoções a estarem com muita frequência diante disso. De que a oração é o lugar onde eu entendo que Deus tem um plano, que Deus tem um caminho, que Deus tem um reino. Que Deus tem um nome a ser santificado através da minha vida, que Deus tem uma vontade a ser cumprida, que Ele é um Pai que cuida, Ele é o meu Pai, e eu sou dele o seu filho, e as minhas preocupações são por causa da limitação dessa vida, e estão sempre ligadas a pão, perdão e proteção, mas Ele está dizendo, busque primeiro o reino de Deus, isso é acréscimo, não vai te faltar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu estou fechando a mensagem aqui, lembrando a você que a oração nos leva a confiar. Você pode repetir isso comigo? Diga, a oração me leva a confiar.
Deixa eu fechar esta mensagem com uma frase. Repita comigo. Deus, quem conhece, confia. Vamos de novo? Diga Deus, quem conhece, confia. Você lembra, por exemplo, de Pedro? Atos capítulo 12. Eu não sei você, mas se o rei da época, que ali era o Herodes, houvesse me prendido e tivesse estabelecido que eu seria morto perto de uma festa, como a festa dos pães asmos, ali próximo à Páscoa, e tivesse feito isso se tornar publicamente conhecido, e se eu tivesse às vésperas do dia dessa festa, sabendo que pela ordem maior da estrutura política do local, que tem efeito de definir destino dentro da questão de juízos que são emitidos, se eu tenho ali poucas horas de vida para o momento da minha morte, que o rei falou que será o momento da minha morte, e se eu sei que eu não sou o primeiro, porque já está morrendo gente, Estevão já tinha morrido, se eu sei que não é uma ameaça, não, isso daqui já está em andamento, eu sou só a sequência, e dentro daquele contexto, Pedro, como um dos principais líderes da igreja primitiva, a igreja sendo perseguida, então era um alvo a ser derrubado, tomando tudo isso em consideração, eu não sei você, mas se eu estivesse no lugar de Pedro, a última coisa que eu iria conseguir fazer naquela noite era dormir. Se tem uma coisa que eu ia perder ali, era o sono. Eu não ia conseguir dormir. Eu talvez ia estar orando, chorando, pedindo misericórdia, vendo se tinha como fugir da prisão. A única coisa que eu iria tentar fazer era dormir. Aí quando um anjo foi visitar Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Isso aqui só tem uma explicação. Deus, quem conhece, confia. Só. Só que a consequência de quem entendeu, buscai primeiro o reino de Deus. Talvez a minha oração seria por proteção, seria por? Pedro está dizendo, o acréscimo não falta se eu priorizei o que é prioridade. Que essa palavra alinhe o coração da gente. Para a gente entender que a oração é o lugar que o nosso coração é alinhado em Deus. Que a oração é o lugar que eu entendo que a prioridade não são as minhas crises, as minhas dores, as minhas ansiedades. Que sempre que eu vou pedir para mim diz respeito a pão, perdão e proteção. Mas que Deus tem um reino. E que se eu busco primeiro o reino de Deus, os meus anseios, preocupações e dores, é só acréscimo. É tão pouco, mediante ao muito que Deus já está fazendo. Se Ele foi fiel em fazer o muito, Ele não falhará em fazer o pouco. Se Ele foi fiel em dar a vida, Ele não falhará em dar o alimento. Se Ele foi fiel em dar o corpo, Ele não falhará em dar as vestes. Se Ele fez o maior, Ele também fará o menor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo já está pronto em Deus. E no tempo certo Ele cumprirá. Você diz amém? Vamos orar? Essa palavra foi útil para você? Foi? Esteja em pé comigo, em nome de Jesus. Que todos os nossos medos sejam transformados em confiança esta tarde. Que todas as nossas crises e ansiedades sejam trocadas por paz. Que as prioridades sejam colocadas no caminho correto. Que a gente entenda que a forma desse mundo, a cultura desse mundo, empurra a gente. Você pode repetir isso comigo? Diga, a forma desse mundo empurra a gente. Diga, para priorizar pão, perdão e proteção. Mas a palavra de Deus é, não se conforme a isso. Isso é como os homens pensam. Isso é como esse mundo tenta formar a nossa mente. Isso é como a cultura egoísta, hedonista, humana, que só pensa no hoje da sociedade, pensa. Eles tentam formar a gente, colocar a gente dentro dessa forma. Deus está dizendo, não. Isso é só o acréscimo. O que
você vai viver não é conformação, é transformação. No seu entendimento, na sua mente. Quando você entende, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas não vão faltar, lhe serão acrescentadas. Não vai faltar pão, perdão, nem proteção, se nós priorizarmos o reino de Deus. Diga comigo: Senhor, nós ouvimos tua palavra nesta tarde. Diga: ó Deus, não deixe o meu coração estar ansioso por coisa alguma, mas alinha, Senhor, a minha mente para não esquecer que o Senhor é o meu Pai, eu sou o seu filho. Diga: Senhor, que a minha vida reproduza não a forma da cultura, dos valores e anseios desse mundo. Eu quero viver o teu modelo. Eu quero buscar primeiro o reino de Deus. E eu sei que todas as outras coisas não vão faltar. O Senhor as acrescentará. Amém?